Hoje ao meu lado, Dr. Thales Cerqueira, promotor público, hoje atuando na comarca de Guaxupé, Minas Gerais. Dr. Thales, que eu tenho a honra de receber no Via Estúdio hoje. Obrigado pela presença, doutor. Nossa, a honra é minha, viu, Deus? Nossa, eu vejo tanto esses programas aqui, Vida do Padre Graziano, Vida Cônsul, vejo tantos programas, o jornalista. Enfim, queria agradecer a todos os telespectadores que estão nos vendo aí hoje, nos assistindo, a minha esposa Camila e os meus filhos Theo e Clara aí. Obrigado pela audiência. Mas o Dr. Thales hoje, que a partir de agora eu vou tratar carinhosamente e pela amizade, por você, por Thales. Isso. Porque o nosso assunto hoje é doutrina espírita. Muito bom. E que o Dr. Thales é um estudioso profundo desse assunto. E a primeira pergunta não poderia ser diferente. Dr. Thales, ou Thales, o que é a doutrina espírita? Olha, a doutrina espírita, eu digo, sim, como a gente já está sentado aqui, você vai se surpreender com a resposta. Ela é uma doutrina libertária. Ela veio, segundo Chico Xavier, nos libertar de nossas angústias e de nossas ansiedades. Então, ela liberta, por exemplo, dessa questão de poder, de dinheiro, por que a gente sofre, por que tem desigualdade, por que uns são ricos e outros não, por que uns são mais inteligentes e outros não. Então, a doutrina espírita ela veio trazer, então, guarde bem, a mensagem pura de Jesus, do Evangelho de Jesus que ele trouxe de Deus para os homens, dos 3 primeiros séculos antes de ser esse Evangelho deturpado. Sim. Agora, note bem, essa mesma doutrina espírita que trouxe o Evangelho puro de Jesus também foi adulterada. A gente vai chegar lá, mas eu queria te fazer uma outra pergunta antes. A doutrina espírita não é uma religião. Na forma como é concebida a religião, não. Porque ela não tem chefe. Tá. É uma doutrina sem chefe. Então não tem papa, não tem bispo, não tem arcebispo, ela não tem hierarquia. Embora alguns fazem da doutrina espírita a figura de alguns sacerdotes do espiritismo, né? Mas é errado. É errado, totalmente errado, porque ela não tem chefe. Por exemplo, você tem uma federação espírita brasileira que não tem influência nenhuma numa casa espírita de Poços de Caldas. Perfeitamente. Entendeu? Quer dizer, não pode, nem pode ter. Não existe uma hierarquia. Não, de jeito nenhum. E nem pode ter essa hierarquia. Tá. Porque a doutrina espírita, segundo Chico Xavier, ela veio para o povo, para conversar com o povo. De forma que ela não pode ter isso daí, senão ela se torna elitista. Tá. E está acontecendo isso na doutrina espírita. Ou seja, nós estamos vendo muitos casos aí, e com todo respeito para quem pensa o contrário, mas você conhece o meu jeito franco de falar. Eu acho que muitas pessoas, consciente ou inconsciente, estão traindo o espiritismo. Porque não se pode cobrar para eventos espíritas. Imagino que não. Se ela é feita para o povo, você limita o alcance do povo ao conhecimento espírita. Eu tenho uma outra pergunta também que, assim, eu sou muito curioso com relação a isso. Sobre a doutrina espírita. Houve um personagem muito importante que foi Allan Kardec. E a pergunta é, quem foi Allan Kardec? Bom, respondendo assim profundamente dentro do conhecimento do espírito, do grau do espírito que Kardec coloca, Kardec foi um espírito superior, ou seja, infalível, portanto, que veio encarnado, como Jesus veio encarnado, representar Jesus para trazer o Consolador prometido em João. Que Jesus fala que naquele momento ele falava em parábolas e não podia explicar em espírito o que significava as letras do Evangelho. Sim. Porque o homem não estava amadurecido ainda para entender. Só os discípulos tinham conhecimento exato das palavras de Cristo. Entendo. Então ele... Quer dizer, eu penso que eu entendo. Não. Aí ele disse, Jesus, que não se turve o vosso coração, eu enviarei um Consolador prometido para explicar tudo aquilo que ele falava em parábolas. E esse Consolador prometido veio na figura de Kardec. E é bom esclarecer Sim. que Kardec, e agora tem um dossiê Canuto Abreu que vai mostrar tudo isso, né? Uns documentos que eu vou contar se der tempo mais para frente, que vai revelar muitas coisas, quem que traiu o espiritismo na época de Kardec. Vai ser uma bomba, né? Uma revelação mesmo, que as pessoas vão se surpreender, até o meio espírita vai se surpreender. Mas lá naquele documento a gente vê que e outros documentos que se chegaram até então conhecimento, que estavam escondidos, a gente vê que o Espírito Verdade, veja, Espírito Verdade é Jesus. Sim. Espírito Verdade. E o Espírito da Verdade, que se muito usa no Espiritismo,
era Kardec, que era a reencarnação do profeta Elias e de João Batista. Interessante. Note bem, só para terminar. Espírito dá. Veja, uma coisa é espírito verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. Por isso é o espírito verdade. Sim. Jesus, ou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, verdade. Jesus é o espírito verdade, ou só verdade. E quem que o representa? É o espírito da verdade, o representante da verdade, que seria Kardec, esse espírito superior trazendo a mensagem de Cristo. Quer dizer que Kardec é um divisor de águas no espiritismo. Não resta dúvida. A mensagem que Kardec trouxe na forma pulcra, sem adulteração, diga-se claro, se der a gente comenta aqui, porque a grande pergunta é o seguinte, por que tentaram deturpar? O que tem de tão importante na mensagem de Kardec que eles tentaram deturpar e não quer que o povo se liberte e saiba? Pois Isso é o mais importante. Esse é um outro assunto que eu queria abordar com o Thales, e até para que eu aprenda um pouco mais, e vocês também, é que na obra de Kardec houve uma adulteração. Sim. É isso? Foi muito triste. O que é isso? O que houve e por que houve? Muito bem. O que acontece? Na época de Kardec, é importante guardar essa data. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, ok? Essa data é importante. 1869. 1869, 31 de março. Então, o que acontece? Uma diplomata brasileira, e você sabe que o cargo máximo de uma diplomata se chama embaixadora, não embaixatriz. Embaixatriz é esposa do embaixador. Tá. Quando é uma diplomata, né, do sexo feminino, o cargo máximo é embaixadora. Eu chamo ela é diplomata brasileira, mas eu chamo ela de embaixadora de Kardec, porque ela está trazendo a verdade de Kardec que foi adulterada. Ela escreveu um livro, posso mostrar aqui? Perfeitamente. Ele se chama O Legado de Allan Kardec, mostrando que em 1872, portanto 3 anos depois que Kardec desencarnou, a obra, a Gênese, ela foi adulterada, ou seja, ela foi modificada em vários trechos. Isso já era comentário desde 1882, 1883, quando o biógrafo de Kardec, membro da União Espírita Francesa, chamada Henri Saucy, muito famoso, uma pessoa, um espírita de primeira, junto com Leon Denis e Gabriel Delany, que foram os fiéis de Kardec na reconstrução do Evangelho de Cristo, ele já tinha denunciado que tinha num artigo chamado uma infâmia, e já tinha acontecido isso na França, só que não se tinha prova de que isso foi feito. Entendo. E a Simone foi lá nos arquivos, pesquisou? Foi lá, olha só que obra maravilhosa. Ela foi lá nos arquivos nacionais da França e conseguiu descobrir que realmente o depósito legal e a declaração que era necessário para fazer uma impressão de obra na França, o governo controlava muito isso, as obras, foi feita 3 anos depois que Kardec desencarnou. Qual o objetivo disso? O objetivo é mudar a mensagem de Cristo, então está na hora da gente contar. Eu fico com medo de não dar tempo. Não, qual que dá tempo, sim. Estão interessadíssimos nesse assunto. Qual é a mensagem pura de Cristo? O evolucionismo em substituição, no primeiro momento, em substituição à teoria da degradação da alma. Como que a gente explica isso? Quer dizer que a gente só evolui. Só evolui, perfeito. Como que a gente explica isso? Charles Darwin, em 1859, ele trouxe a teoria da seleção natural das espécies, né? E publicou em 1859. Guardou? A teoria da evolução, inclusive, né? Isso, a teoria da seleção, que a gente chama de teoria da evolução das espécies, né? E até com uma certa falha, porque diferente de Wallace, que estava na época dele, que tinha um conhecimento espírita, Kardec falava que as espécies competiam entre si, havia uma competição e sobreviveriam então aquelas que se adaptariam melhor perante a natureza. Sim. Só que Charles Darwin, ele não entendia como que mudava, como que se fazia essas mudanças no organismo dos animais, né? Das plantas, dos animais, enfim. E o Wallace, que era contemporâneo a ele, que pouca gente sabe, que também tinha descoberto essa teoria, e Charles Darwin publica ela antes de Wallace, diga-se passagem, isso é uma coisa interessantíssima. O Wallace dizia que a mudança que ocorria nos corpos era no mundo espiritual através do perispírito, o que o apóstolo Paulo chamou de corpos espirituais, na primeira carta aos Coríntios. Eles falam que nós temos dons espirituais, quer dizer, dons dos espíritos, que seria hoje mediunidade. Então, através do mundo espiritual, do perispírito, que é o corpo espiritual, que modela o nosso corpo físico, havia essa mudança, a mutação das espécies, como se fosse um carro. Eu até costumo dizer assim, o carro no mundo modelo, sim, ele não vai ficar nesse carro seu, por exemplo, está aqui hoje, é um modelo atual. Daqui 10 anos, esse mesmo carro, você vai olhar, é totalmente diferente. Da mesma forma que os corpos também são assim.
Bom, então nós quer tivemos dizer um que homem... são visões diferentes, uma pelo lado da ciência Isso. e outra pelo lado espiritual. Sim, mas o espiritismo é ciência. Se ele estiver afastado da ciência... Na verdade, ele anda... Se ele estiver afastado da ciência, tem que descartar. Agora, o mais impressionante... então, o espiritismo é o único que explica por que os corpos mudam. É através do mundo espiritual, através do perispírito, que modela o corpo físico, segundo André Luiz e Chico Xavier. Agora, olha que interessante. 2 anos antes de Charles Darwin, Kardec já tinha resolvido esse assunto. Ele trazia o evolucionismo não da matéria, não desse corpo que nós estamos aqui. Isso aqui é um corpo. Sim. Se você pegar isso aqui sem espírito dentro, principalmente eu que lido muito com morte, homicídios, que eu sou promotor criminal, a gente vê que é uma bola de carne. Quando a pessoa morre por dentro, todos somos iguais, do mesmo material. Essa forma que a gente aparece aqui é uma forma ilusória, né? É uma ilusão de forma achar que a gente é tudo isso aqui. A gente na verdade somos espíritos, nós não somos uma bola de carne. Foi uma boa oportunidade para te perguntar isso. Nós escolhemos nossas formas? Isso aí também é outro assunto a desenvolver. A gente, através da lei de causa e efeito, a gente produz tudo, inclusive as nossas formas. Através, por exemplo, se a pessoa começa a jogar toxina no corpo, trazer doenças, tudo, ela é responsável, como ela também é responsável pela cura. Por isso que Jesus falava, a tua fé te curou. Perfeitamente. Entendeu? Ele precisava que a pessoa tivesse a abertura do que a gente chama de centros de energia ou chakras, para que a fé ajudasse. Ele transmitia magneticamente a energia que a pessoa precisava e ela recebia. Tanto que ele não curou todos. Então olha só que interessante. Muito interessante. 2 anos antes, Kardec cria o evolucionismo, mas não da matéria. Porque não interessa o carro pro Kardec, interessa quem está conduzindo o carro, que seria você, no caso, o espírito. E como Kardec, Chico Xavier é a reencarnação de Kardec, ele escreveu, nós vamos falar já. Quer dizer que Chico Xavier é reencarnação de Kardec? Eu falo mais à frente porque eu vou mostrar numa obra aqui. O que acontece? O Chico Xavier, voltando no Brasil, né, ele era Kardec reencarnado no Brasil com missão de divulgar melhor o Evangelho, já que lembrando que Kardec era francês. Kardec era francês. E Chico Xavier veio aqui no Brasil com a missão de trazer o Evangelho para o povo. Porque lá na França, o Kardec conseguiu desenvolver muita parte filosófica e a parte científica do espiritismo, mas a religião tinha, pela força da igreja, eles estavam impedindo o Kardec de exercer. Tanto que o livro Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec se chamava Imitação do Evangelho, mas os espíritos mandaram trocar para não ter o rigorismo da igreja em cima e proibindo a publicação, porque a igreja tinha muita força perante o imperador da época. Então o que acontece? O Chico vem e faz o que não conseguiu fazer na França, trazendo então toda a parte evangélica nos livros dele. E num deles em particular, que eu sou apaixonado, que chama E a Vida Continua, o cenário foi aqui em Poços de Caldas. Aqui em Poços? Aqui em Poços de Caldas. Esse livro é o último livro... Eu não tinha essa informação. É o último livro da coleção André Luiz no Mundo Espiritual, Chico e André Luiz. André Luiz trata a história do casal Serpa, e inclusive fala que existe casamento, mundo espiritual, outras coisas, mas não vamos sair do assunto não. E o Chico Xavier compara o seguinte: eram 2 pessoas, né, que estavam numa doença e saíram de São Paulo e vieram tratar nas instâncias termais mineiras. Sim. Isso foi quando? Dá uma posição. 1938. Tá. E aí o que acontece? Quando eles vieram aqui, eles foram nas termas, Antônio Carlos, eles escrevem a praça atrás do Palace, eles ficaram no Palace Hotel. Olha que coisa interessante. E eles vieram aqui para preparar para fazer a cirurgia, tanto um quanto o outro, porque eles estavam com as doenças graves, uma cardíaca e outra, salvo me engano, um câncer. E aí o que acontece? Eles vão conversando e um deles possui, o homem no caso, possuía um pouco mais de conhecimento espírita, e falou para Evelina Serpa o seguinte, que ele comparava o corpo, o espírito e o perispírito da seguinte forma: igual uma charrete. Agora, por que charrete? Porque em Poços de Caldas era o que sempre existiu aqui, são as charretes, as tradicionais charretes. Então o Chico Xavier, olha que lindo, o Chico Xavier dizia o seguinte, dizia que imagina que a charrete é o corpo físico, ok? É o corpo físico. O perispírito, o corpo espiritual, né, seria o cavalo, o perispírito, o corpo espiritual. E o espírito seria o que estava conduzindo a charrete. O charretista. O charretista. Então o que acontece quando quebra a charrete? Quer dizer, morre o corpo físico. Sim. Ele monta no cavalo e sobe. Que comparação. Olha, o Chico é maravilhoso. E falando isso em Poços de Caldas. É de arrepiar. É de arrepiar. Nossa, É maravilhoso. Você vai ver lá citando... Eu acho que talvez seja a forma
de se explicar com mais simplicidade através possível. das metáforas, inclusive das parábolas de Cristo. Que Cristo utilizava. E Kardec, Chico sendo a reencarnação de Kardec em um espírito superior, portanto, ele estava trazendo exatamente as mensagens do próprio Jesus Cristo. Porque o Chico, sendo a reencarnação de Kardec, ele era o espírito da verdade, ele representava a verdade que era Jesus. Então olha que coisa impressionante, é impressionante. Então, nessa comparação, ele falava o seguinte: então ele sobe, vai para o mundo espiritual, o cavaleiro sobe no perispírito, quer dizer, nós temos esse corpo aqui, né? Esse corpo é o corpo físico. E o que a gente não vê, que é o mesmo formato desse corpo físico, que modela esse, é o perispírito, o corpo espiritual chamado pelo apóstolo Paulo. Que é perispírito, me permite, é tanta informação. Não, é tanta pergunta. Então deixa eu só concluir. É ele que liga o espírito com o corpo? Isso, ele que liga o espírito com o corpo e modela o corpo físico. Ele modela, ele cria. Então, se você tiver algum problema de uma causa e efeito, ele vai modelar com o que você trouxe. Então, você vai trazer um problema no que você fez passado. Você é responsável pelo que você fez passado. É o sermão da montanha. Ó, você sofre hoje pelo que você fez no passado. E no futuro, se você for resignado, não se revoltar, você vai ser consolado. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os que choram, porque serão consolados. Isso está nas passagens bíblicas. Isso é no assunto da reencarnação. Mas voltando aqui. Então, o corpo sobe com o cavaleiro, o charretista sobe no cavalo, deixa a charrete ali e vai para o mundo espiritual. Mas depois volta e ganha uma outra charrete, que seria a reencarnação. Quantas vezes? Quantas necessárias para ele evoluir e sair desse planeta? Nós estamos falando de dezenas ou de milhares? Milhares de encarnação. Então quer dizer que o Espiritismo crê que na doutrina espírita a reencarnação é um fato comprovadamente... Não só o Espiritismo, como até existia na Igreja Católica. Talvez poucas pessoas saibam. Talvez poucas pessoas saibam, desde Orígenes, que na Igreja Católica, até no segundo concílio de Constantinopla, que é a atual Istambul, Turquia, que você esteve lá e eu fiquei sabendo, inclusive, naquele programa. Estreito de Bósforo. No segundo concílio de Constantinopla, no século VI depois de Cristo, foi retirado da igreja o dogma da reencarnação, mas existia, pode pesquisar. Existia e foi retirado porque uma prostituta na época chamada Teodora casou com o imperador Justiniano e queria fazer a maior queima de arquivo da história, matar todas as prostitutas para não identificar ela como prostituta, já que ela foi elevada a ser esposa do imperador. E aí o bispo virou para ela, porque só o bispo tinha acesso ao evangelho, mas você não pode fazer isso por causa da reencarnação, a lei de causa e efeito, etc. Ela falou: então arranca esse dogma da igreja católica. Mas eu não sabia disso. Então pesquisa, isso tá, inclusive no primeiro concílio de Constantinopla também foi retirado outro dogma. Você acha que talvez essas doutrinas ou essas informações que o Espiritismo passa para as pessoas seja um grande motivo, às vezes, de uma certa resistência à divulgação da doutrina espírita? Sem dúvida nenhuma. Então vamos lá, quer ver? Qual que é a teoria que todas as religiões, todas, sem exceção, todas, não tem uma diferente, todas as religiões pregam, e que o Espiritismo trouxe de novo através de Kardec, né? E que, portanto, o intelectual do século XIX trouxe, que fez ele empolgar, porque era diferente de tudo que existia até então. E aí você vai entender por que adulteraram a obra dele. Qual que era a teoria? A teoria da evolução do espírito. Então nós animamos, não que a gente seja, nós animamos no reino mineral, depois o vegetal, depois animal, depois vamos ganhar o espírito entre o reino animal até o reino nominal, até chegar um dia a espírito puro. De forma que Kardec deixou bem claro que o que existe, Darwin chamava a lei da evolução, Kardec chamava a lei do progresso, okay? Só para usar a terminologia correta. O que existe então é o evolucionismo. E esse evolucionismo diz que todos nós somos criados simples e ignorantes. Simples, na moral. Simples. Na moral, viemos um zero na moral, né? Na capacidade de discernir o bem e o mal. E ignorantes no sentido intelectual, no sentido de que a gente tem que ganhar também uma inteligência. Então a gente vem passando por esses reinos até chegar no reino humano e até chegar um dia a ser espírito puro, o que a igreja e outros lugares chamam de anjo, ou espírito puro, e dali em diante não termina. A evolução é contínua, nunca termina. E aí o que acontece? Dentro dessa evolução, Kardec desafiou tudo, todas as religiões, inclusive desafiou até em outras obras que vieram depois dele, como Jean-Baptiste Rustem, como Ramatiz,
como Pietro Baldi, Helena Blavatsky, professor Humberto Holden. Todas essas obras são maravilhosas, mas elas não têm nada a ver com o espiritismo. Elas não podem querer chocar os ovos delas no ninho do espiritismo, porque são diferentes. Elas baseiam igual a religião no que a gente chama de degradação da alma. O que é degradação da alma? É teoria da queda. Por essa teoria, nós fomos criados perfeitos por Deus. Note bem, perfeitos. Deus criou a gente perfeito. Sim. E a gente, por falência ou por castigo, nós caímos no mundo da encarnação. Kardec falou... muita informação. Mas não é difícil. Kardec falou que não tem nada disso. Não tem queda nenhuma, não. Não tem queda. O espírito nunca retrograda, segundo Kardec. O espírito estaciona. Então, por exemplo, se você... Você não evolui, mas também não regride. Não regride, perfeito. Isso está na Revista Espírita de junho de 1863. E Kardec fez. E olha que interessante isso. Então, nós já evoluímos até a raça humana. Se a gente já passou pelo reino mineral, vegetal, animal, estamos na raça hominal, no reino hominal, significa que nós evoluímos até aqui. Agora, para sair daqui... Mas eu não sabia disso. Pois é. Agora, nós temos muito mais assunto para tratar sobre isso, muito mais perguntas e muito mais dúvidas ainda. Cada vez que a gente fala com o Thales, a gente acaba descobrindo que tem muito mais coisa a ser aprendida. Por exemplo, quando Jesus diz, na casa do Pai existem várias moradas, ou muitas moradas. Eu queria entender um pouco mais isso. Isso trata de um tema chamado pluralidade dos mundos habitados. Exemplo, se todo mundo evolui, eu pergunto, Jesus passou pela mesma forma da gente? Isso está na questão 540 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala que todos nós viemos do átomo ao arcanjo, e que o arcanjo um dia foi átomo. Mas não é que ele caiu no átomo, o arcanjo, não teve queda. Ele começou um dia, antes de ser arcanjo, a ser átomo. Quer dizer, passar pelo reino mineral, tudo aquilo lá. Quando fala átomo, é o início de tudo. É o início de tudo, é a forma mais primitiva da matéria. E Jesus Cristo também passou pelo átomo e chegou até espírito puro. Mas não nessa morada. Em outra morada da casa do Pai, até um dia ele conquistar o quê? A possibilidade de governar o mundo que é o planeta Terra. Eu queria te fazer mais uma pergunta, antes de terminar o nosso tempo. Onde são essas moradas? Essas moradas são várias. O planeta Terra, na obra de Chico Xavier, Imagens do Além, Cidade do Além, ele coloca que o planeta Terra tem 7 dimensões ou esferas, dentro do próprio planeta Terra. E a última onde está Jesus Cristo, que é a diretriz do planeta. Por isso que ele disse, ninguém chega ao Pai sem passar por mim, você tem que passar por essa morada. Mas voltando aqui em Kardec, que acho importante a gente decifrar, o que acontece? Ele traz então a mensagem de que foi adulterado a Gênese através da Simone Privato, e esse livro aqui também chama Revolução Espírita, do Paulo Henrique de Figueiredo, que esteve aqui conosco, eu conheço, mostrando essas adulterações. Depois foi reeditada pela Fundação Espírita André Luiz, a Gênese original, sem deturpação. Essa está na íntegra? Essa já está sendo, já é a nova brasileira, baseada nos trabalhos do Paulo Henrique Figueiredo e da Simone Privato, provando a mensagem pura de Kardec. E aqui nós temos o Adriano Calzone, as histórias que aconteceram lá, Madame Kardec e Em Nome de Kardec, tudo que aconteceu na França. E aí nós temos um livro muito importante do meu amigo Adelino da Silveira, né, que foi muito amigo do Chico Xavier, chama Kardec Prossegue. Tá vendo aqui, Kardec vai desaparecendo até aparecer a figura de Chico Xavier, que é a reencarnação de Kardec. E esse livro é muito importante porque o Chico autorizou esse livro a fazer no final da vida dele, e o Espírito Emmanuel também. Por que ele autorizou? Por uma razão muito simples, porque um outro médium poderia falar que era a reencarnação de Kardec e não era. E se ele falasse antes isso, o Chico Xavier, poderia atrapalhar a doutrina. Então o Chico fez o seguinte, ele autorizou a falar, e o Adelino publicou, e tanto é verdade que o Chico autografou 30 livros para os amigos mais próximos para confirmar a tese. Muito bacana. Nunca na história do nosso programa Via Estúdio eu prometi que eu entrevistaria a mesma pessoa, porque exatamente a nossa essência do programa é mostrar algum assunto dos mais diversos possíveis. Eu quero convidar o Thales para que possamos voltar no outro dia, porque tem muito mais coisa a ser falada sobre o espiritismo. Com o maior prazer, eu queria agradecer você e nesses minutos finais dizer o seguinte: para todos vocês que estão nos ouvindo, seja no presídio, seja nos hospitais, seja passando por problema financeiro, de saúde, a mensagem pura de Jesus, que foi trazida pelo evangelho dele nos 3 primeiros séculos, antes de Constantino deturpar tudo, e trazida depois por Kardec, também foi adulterada e agora renovada no Brasil. E daí porque o Brasil vai ser pátria do Evangelho, porque nós vamos restaurar aqui no Brasil, os franceses reencarnados aqui vão restaurar a mensagem pura de Jesus. Isso vai acontecer, não tem como.
é a mensagem do evolucionismo, que todos evoluem e que Deus não habita em prédios construídos por mãos humanas. Atos dos Apóstolos 7,48. Vale dizer que todos vocês têm um Deus dentro do seu coração. Então é essa a mensagem. Então quando você vê, por exemplo, gente cobrando palestra espírita, evento espírita, taxa de inscrição daquilo, taxa de inscrição daquilo, eu respeito. Só que isso está elitizando a doutrina, e isso não é. Isso para mim é uma traição da doutrina espírita. Claro, isso as pessoas às vezes fazem até inconscientemente, mas isso é uma mudança. E tem gente que acha aí que é um dos 500 da Galileia, que um é não sei o quê. Tá acontecendo tudo que vocês podem imaginar, mas a mensagem verdadeira de Jesus é a mensagem que ele deu no Sermão da Montanha, porque Jesus nunca falou que só se tivesse 200 mil público, 200 mil espectadores, que ele daria o Sermão da Montanha. Você já imaginou Jesus fazendo isso? Então não existe. Essa mensagem é gratuita, você tem que dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Então a questão hoje é a seguinte: é estudar Kardec sem adulteração, sem as interpretações, as traduções que não foram fiéis à obra, e entender a mensagem, que é o seguinte, que nós vamos deixar para o próximo programa, então, já que você fez o convite aqui, eu já aceito de plano, porque ela é muito importante para as pessoas parem de sofrer. Todos nós evoluímos, nunca vamos retrogredir, não existe a teoria da queda, e se não existe teoria da queda, não precisa de nenhum sacerdote, nenhum líder religioso dizendo que a gente deve ou não fazer. A lei de Deus está na consciência, a consciência está no coração, segundo Chico Xavier, e nós sabemos discernir o certo e o errado para a gente evoluir. E o dia que esse povão, Ildeu, tiver conhecimento disso, muito líder religioso vai ter que pagar comer do próprio bolso, do próprio suor, para sustentar. A gente tem que fazer, ir nas casas espíritas, ir nas igrejas, ir nos tabernáculos todos, por amor, mas não para ser explorado. Legal, ficou a mensagem, uma mensagem linda, bacana, acrescentou muito na minha vida, e eu acredito que também tem acrescentado na vida de todos vocês. Te agradeço, Thales, por tudo isso, e esperamos nos encontrarmos em breve, porque afinal de contas temos muita estrada pela frente ainda para aprender. Somos apenas aprendizes. E até o próximo Via Estúdio.